Alô, amigos, Maurício Menezes, Rede Rádio Brasil Cidadão. Eu vou então para a parte 2 desse vídeo de hoje, que conta, o porquê nós criamos essa pedagogia, qual foi a origem, mostrei a placa pai, a original, e hoje é esse enredo da Mãe Natureza que nós trazemos à sociedade. Isso aqui é um livrinho de bolso que tem dentro do site da Escola Cidadania. Ele é tamanho A8, você pode botar no bolso, são 16 páginas aqui, e esse é o livro que fala sobre os valores básicos da Escola de Cidadania. Então, eu vou gravar esses valores básicos e em seguida gravarei o dos objetivos específicos. Os valores básicos da Escola de Cidadania, que são 20, são os valores básicos que dizem que foi quem os estruturou foi o padre Laércio, da PUC, um padre católico, e que depois passaram a ser usados por diversas outras religiões também, e não religiões, e outras espiritualidades. Então, eles são o amor, o altruísmo, a amizade, o bem comum, a cidadania, a civilização, o civismo, a comunidade, a consciência, a cultura, a dignidade, a educação, a esperança, a ética, a felicidade, a humanização, o idealismo, a igualdade, a justiça e a liberdade. Muitas ignorâncias da educação ainda acham que nesse terceiro milênio os valores têm que ser dados em casa pelo papai e pela mamãe, que não é uma atividade da escola. Nós estamos frontalmente contra isso, por isso trazemos a Escola Cidadania para ser o segundo expediente de toda a educação do primeiro grau. Tem que dar valores, sim, e não é só valores, porque valores estão abrigados na cadeira da professora Rosa. Tem mais 7 objetivos específicos. Então vamos começar pelo amor. O que é o amor? O amor é o mais nobre sentimento que é capaz de um ser humano. Amar é querer o bem do outro, empenhando nesta vontade o próprio ser. Um dom do próprio ser para promover o maior bem do outro. O amor é desinteressado, representando a maior vitória sobre o egoísmo. A missão mais urgente da humanidade é amar com autenticidade e pureza, combatendo todas as suas deturpações com a prática intensa de todos os seus sentidos, tais como a compaixão, a solidariedade, a caridade e tantos outros. Vamos agora para o altruísmo. Altruísmo é a capacidade humana de abrir mão dos próprios interesses para se preocupar com os outros. É o oposto do egoísmo. O altruísta é generoso, nobre e desapegado. O verdadeiro altruísmo não se improvisa, mas se conquista desde a infância, numa luta contínua a favor do aperfeiçoamento. É uma virtude indispensável para a felicidade individual e coletiva. Isso tem que ser ensinado. Isso tem que ser ensinado. Todo ano. Amizade é o terceiro, hein? Amizade é dedicação, benevolência e um sentimento de escolha que distingue uma pessoa entre as demais, a ela dedicando atenção e interesses especiais. Este sentimento de interesse e respeito ao outro, para construir uma verdadeira relação, deve ser permanente. A verdadeira amizade gera respeito e dedicação mútuas. Na amizade existe a harmonia e igualdade de intensidade de troca. Vamos ao quarto. O quarto é o bem comum. Ai, como eu gosto do bem comum. Bem comum é o conjunto de condições concretas que permitem a todos os membros de uma comunidade atingir um nível de vida à altura da dignidade humana. O bem comum é a identidade da humanidade e o desejo de realizá-lo é a força de coesão dos membros da comunidade,
conscientes de que, isoladamente, jamais poderiam atingi-lo. Cooperar com o bem comum é o resumo de todas as vocações, obrigações cívicas e sociais. Tudo pelo bem comum, né? Cidadania. Cidadania está relacionada com a ideia de participação consciente, regida por deveres e direitos, e voluntária na plenitude de sua liberdade, em harmonia com as regras sociais. Todo cidadão tem direito e dever de contribuir, segundo a sua capacidade, com o desenvolvimento de sua comunidade local e global. Todos somos cidadãos de nossa cidade, de nosso país, do mundo e do universo. Vamos a mais um valor básico. Vimos cidadania, vamos ver agora civilização. Civilização é relacionada ao valor da cidadania e significa o ato de transmitir padrões de vida voltados para o bem comum e para a construção de uma sociedade repleta de oportunidades para todos. Pode significar um conjunto de características das sociedades e suas manifestações culturais de natureza transmissível a outros grupos, e outras gerações. É um conceito muito próximo de cultura. Civilização pode ainda representar as fases de evolução da humanidade. Vamos ver agora civismo, que é outra coisa diferente. Civismo significa prática consciente e esclarecida da cidadania, no seio da comunidade, através do cumprimento dos seus deveres e do seu esforço em contribuir para o seu progresso e desenvolvimento. Civismo caracteriza-se por uma atitude ética, digna, participativa e interessada na solução dos problemas relacionados à sua comunidade local ou global, e pode ser ensinado pelo exemplo e pelo trabalho sistemático, voltado para o bem comum. Vamos a mais um valor básico. Comunidade, esse é muito importante. Comunidade é uma unidade feita pela integração ou participação de muitos. Olha bem, de muitos. É uma forma estável de associação da qual os membros participam por aquilo que são, diferentemente das societárias, que as pessoas participam pelo que têm. Olha, pelo que têm. É bem diferente, né? Vamos lá. Agora é consciência. Consciência é a capacidade que temos de conhecer nossa vida interior. A consciência moral é a capacidade que o ser humano tem de observar-se a si mesmo, mesmo enquanto age, e de formular um juízo da moralidade da ação que fez, está fazendo ou está para fazer. A consciência moral é aquela voz interior indicadora da nossa sensibilidade que garante a integridade de nossa natureza e a sua evolução plena e sadia. Cultura. Cultura significa ação de cultivar, ganhando uma dimensão objetiva quando relaciona-se com todas as formas de agir, fazer e produzir. Na dimensão subjetiva, lida com o comportamento humano, indicando o grau do desenvolvimento da sua intelectualidade. Cultura está relacionada com a identidade cultural, que é a força que anima e vai animar a vontade individual e coletiva na busca de melhores condições de vida e da felicidade. É a santa cultura. Dignidade agora. Dignidade é a atitude de respeito a si mesmo e aos outros, pelo reconhecimento de que toda criatura humana possui características que a elevam acima dos outros seres. O respeito a essa dignidade é a garantia da suprema ordem social
e o fundamento da justiça e da paz. Dignidade entre os seres humanos envolve o ganhar e o receber, o respeito pessoal ou estima de outra pessoa. Vamos a um outro valor básico importante, todos são, né? Educação. Educação significa extrair, tirar e desenvolver. É essencialmente um processo de formação da personalidade voltados para o bem comum. A educação é voltada para a formação de seres humanos de qualidade. É um processo relacionado com a vida, natureza e espiritualidade, racionalidade e emocionalidade, que leva cada educando, por sua livre vontade, a identificar e realizar as suas potencialidades. Esperança. Esperança é o sentimento que leva o ser humano a olhar o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida é um processo para um fim mais alto e de maior valor. No mundo devastado pela desesperança, a mensagem de esperança encontra maior ressonância na consciência dos povos. A esperança é um dos grandes propulsores da vida. Ética. Mais um valor básico. Ética é relacionada à atitude humana. O estudo da ética é voltado para a ação, conduta humana e moralidade. A ética considera a ação humana em si mesma e não nos resultados, tendo por objetivo o agir e não as consequências dessa ação. O desenvolvimento de uma ética social, pessoal, promove que cada um assuma sua responsabilidade na construção e no desenvolvimento do bem comum. É tudo pelo bem comum. Felicidade. Felicidade é a plena satisfação, uma sensação de alegria, paz e plenitude interior. Todo ser humano busca a felicidade e, para isso, esforça-se e trabalha. Essa busca magnetiza o dinamismo humano e toda a ação humana, mesmo os gestos mais simples. Sem esse magnetismo gerado pela busca da felicidade, o ser humano perde o sentido de viver, caindo no tédio. Felicidade é algo muito pessoal e cada um busca a seu modo. É isso aí. Humanização. Humanização é o processo de tornar mais humano. Humanização constitui a própria significação fundamental de todo o processo educativo. Humanização implica a libertação de todas as opressões e multiplicação das possibilidades concretas para todos realizarem as exigências de sua própria dignidade. Somente teremos o desenvolvimento integral do ser humano quando tivermos o desenvolvimento solidário da humanidade. Mais um valor básico: idealismo. Idealismo é a atitude espiritual de abertura a um ideal. O grau de desenvolvimento de cada ser humano é proporcional ao valor do seu ideal, que cresce quanto mais é voltado para o bem comum. Idealista é aquele que crê no poder das ideias e na nobreza do sentimento, no esforço de uma comunidade de construir uma humanidade repleta de oportunidades. O idealista faz a diferença quando transforma a busca do seu ideal num empreendimento gerador de oportunidades para si e para os outros. Vamos então para igualdade, mais um dos valores básicos. Igualdade é uma profunda e autêntica aspiração humana que aponta que todos os seres humanos têm as mesmas oportunidades, como seres racionais, livres e independentes. Igualdade é a inexistência de diferenças entre dois elementos comparados, sejam objetos, indivíduos, ideias, conceitos ou quaisquer coisas que se comparem. Especificamente em política, o conceito de igualdade descreve a ausência de diferenças, de direitos e deveres entre os membros de uma sociedade. Muito bonito. Vamos agora à justiça. Justiça
É dever moral de dar a cada um o que lhe é devido. É a base insubstituível de todo relacionamento. Sem justiça, a vida se banaliza e se torna uma grande hipocrisia. Uma das maiores responsabilidades da educação é desenvolver em seus educandos, pela palavra e pelo exemplo, o senso de justiça, que se traduz numa consciência clara dos próprios direitos e deveres e no respeito aos direitos dos outros. Fantástico, né? Vamos então aqui ao último dos valores básicos, que é o da liberdade. Isso aqui está em ordem alfabética. Liberdade. Liberdade é a capacidade de agir pela sua própria vontade, sem ferir as leis, e não por imposição de outro. No uso legítimo dos direitos e deveres, é a capacidade do ser racional e consciente de autodeterminar-se ante as diversas alternativas que se apresentam em cada situação concreta. No sentido moral, liberdade é a condição de um ser imune de qualquer coerção que o impeça na realização da sua vocação. É isso aí. Esses são os 20 valores básicos que estão dentro do site da Escola de Cidadania. Se você entrar lá, você vai ver lá o que tem de fazer de download. Um dos downloads é esse livrinho aqui, que é o dos 20 valores básicos. Nós temos 13 mini livros desses, que é tamanho A8, que você bota no bolso. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Obrigado.